Eu tenho raios laranjas e eu tenho raios azuis. Mas afinal de contas, isso faz sentido, levando em conta que somos a mesma pessoa? Como vocês puderam ver, isso é uma dúvida que muita gente tem, porque em The Flash na segunda temporada nós tivemos o Zoom, que era interpretado pelo Ted Sears, e nós tivemos a primeira aparição do Jay Garrick, mas ele era o falso Jay Garrick, também interpretado pelo Ted Sears, e um deles tinha raios azuis e o outro tinha raios laranjas, mas eles eram a mesma pessoa. E pelo incrível que pareça, tem muita gente que me pergunta isso direto, é uma dúvida que recorre muito aqui no canal nos vídeos. Então no vídeo de hoje eu vou tentar explicar com algumas teorias minhas e também explicações dadas pela própria série, porque que afinal de contas, os dois sendo a mesma pessoa, eles tinham cores de raios diferentes. Então sem enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra Fit 2, e aqui neste canal maravilhoso nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. E de sobra aqui você encontra os melhores reviews, as melhores teorias e melhores explicações sobre a série do Flash. Antes de a gente seguir com esse vídeo, eu tenho dois convites para fazer para você. O primeiro é para não se esquecer de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e principalmente ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo futuramente. Pessoal, passando aqui rapidamente só para agradecer a vocês pelos 4.000 inscritos no canal, isso pra mim significa muito, e logo eu tenho certeza que a gente vai conseguir bater 5.000 inscritos, e aí já vai ser meio caminho andado para os 10.000, que é um sonho que eu tenho. Então muito obrigado de verdade a todos aqueles que se inscrevem no canal e compartilha muito pra gente conseguir muito em breve chegar nos 10.000 aqui. Muito obrigado. E o segundo convite que eu queria fazer pra você é que num dos links que vai estar aqui na descrição do vídeo, você vai conseguir ser redirecionado tanto para nossa página do Instagram da Legado Flash com 34.000 seguidores, que eu te convido a seguir, e também ao grupo de WhatsApp oficial da Legado Flash. Venha fazer parte da maior e melhor comunidade de The Flash do WhatsApp, tá ok? Muito obrigado, de verdade. Bom pessoal, para eu ser bem breve nesse vídeo, eu vou ter que explicar, ou melhor, mencionar alguns tópicos aqui para vocês. O primeiro deles é o que é um resquício do tempo. Afinal de contas, a gente sabe que o Jay Garrick falso, que foi apresentado na segunda temporada, ele era um resquício do tempo, ou também remanescente do tempo, do próprio Zoom. É quando o próprio velocista volta alguns segundos no tempo, criando uma duplicata temporal. Então deixando claro que um resquício do tempo, ou um remanescente do tempo, só pode ser criado se você voltar para o mesmo tempo que você estava há 3 segundos atrás. Então se você volta no tempo há uma semana, por exemplo, e o teu eu do passado morre, você teoricamente é apagado da existência. Só que se você volta alguns segundos no tempo criando um remanescente do tempo, você pode matar o seu eu do passado, que isso daí não tem problema, tá ok? Até porque, de acordo com a explicação do próprio Barry no final da segunda temporada pro Wally, ele era o remanescente do tempo, foi ele que voltou. É sempre o que espera o outro vir que se sacrifica. Tanto que no final da segunda temporada, quem morreu era o Barry, que já estava naquele tempo, e o remanescente que acabou ficando naquele tempo. Agora vamos tocar num outro ponto bem importante, como funciona a mudança de cor de raios. E acreditem ou não, isso é um tópico que muita gente ainda erra até hoje. E aliás, tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar anexado nos cards, explicando a razão de todas as cores de raios, tá ok? Porque agora eu só vou explicar como funciona a mudança de cor de raios no caso da droga da velocidade para a cor azul. A primeira coisa que vocês precisam entender é que não é simplesmente o velocista tomar a droga da velocidade uma ou duas vezes que a mudança já vai ocorrer. Primeiro que ele precisa tomar pelo menos umas 4 doses, ele tem que ser realmente uma pessoa viciada, como foi o caso do Hunter Zolomon e como foi o caso da Trajetória, né? Foram 2 pessoas viciadas na droga e que com o tempo os raios ficaram azuis. Deixando claro que qualquer cor de raios, seja roxa, amarela ou laranja, porque a gente nunca teve um velocista negativo tomando a droga da velocidade, e por mais que seja a mesma força de aceleração negativa da positiva, apenas é um lado diferente dela, a conexão é feita de uma forma diferente, com as emoções e tudo mais. Então não dá para saber ao certo se ficaria azul, porque deixando claro que o fato de ficar azul é meio que uma punição pro velocista, porque quer dizer que o velocista está usando coisas de fora da força de aceleração para ficar mais rápido, o que é meio que ilegal lá dentro, e como punição a força de aceleração meio que marca esta pessoa para ela ficar com raios azuis independente do que aconteça depois. Eu digo independente do que aconteça depois, porque mesmo que a pessoa esteja curada, ela continua com raios azuis. Mas eu vou comentar esse detalhezinho
detalhezinho que muita gente não aceita um pouco mais pra frente do vídeo. Então o velocista tendo raios laranjas, amarelos ou roxos, ele vai tomar algumas doses da droga da velocidade e com o tempo a cor de raio dele vai mudar para azul, porque quando o raio muda para azul é sinal de que não tem mais volta, que o corpo dele já processou muito a droga da velocidade, isso já mudou o DNA dele de novo e isso está causando degeneração celular, tá ok? E eu sei que tem algumas pessoas que são um pouco desinformadas e acham que a droga da velocidade que a Caitlyn fez não causa degeneração celular. Só que na verdade causa. A única coisa que a Caitlyn fez de diferente foi prolongar o tempo que a droga percorre pelo corpo do velocista. Tanto que é evidente na segunda temporada, mesmo quando a Caitlyn consegue criar e aperfeiçoar a droga, o Jay Garrick não deixa o Barry usar ela. Ele fala pra não usar em hipótese alguma, porque o Zoom ia querer a velocidade do Flash pra se curar justamente do efeito da droga, e se o Barry tomasse essa droga, o Zoom estaria ferrado de vez, porque aí não ia ter cura pra ele e ele provavelmente ia morrer em algum momento. A sorte do Zoom é que, como ele era um velocista, ele tinha um certo fator de cura, só que a droga era mais forte que o fator de cura, então deu merda pra ele. E só um detalhe pra gente poder concluir a questão da cura e da mudança de cor de raio, porque eu sei que vai ter alguém que vai perguntar isso. Tem muita gente que não aceita o fato de que quando o Zoom roubou a velocidade do Barry, os raios dele não voltaram ao normal. Tem gente até que teoriza que como ele roubou a velocidade do Barry, era pra velocidade do Barry ter sobressaído os raios do Zoom e os raios dele ficarem laranjas de novo. Existem várias teorias que tentam explicar por que os raios do Zoom não voltaram ao normal, ou não mudaram para vermelho, ou não mudaram para laranja. Eu já tentei explicar isso em vídeos antigos aqui do canal, que eu não vou recomendar aqui para vocês, porque eu mudei de opinião em relação a isso. Só que a explicação mais plausível que eu imagino do porquê que o raio do Zoom não voltou a ser laranja, como era inicialmente, é por conta de uma decisão criativa da série. Não faria sentido que o vilão mais assustador de The Flash, no final da série, na batalha final, tivesse a mesma cor de raios do protagonista. E mesmo que algumas pessoas achassem que daria para colocar raio vermelho nele, isso poderia incomodar, porque o Zoom já tinha pelo menos 22 episódios por aí com raio azul. Aí se ele ficasse com raio vermelho na batalha final, isso poderia incomodar algumas pessoas porque era meio que a marca registrada dele, né? Então decidiram deixar o raio azul do Zoom mesmo, que era o que muita gente estava acostumada. Eu entendo totalmente o lado da série e não querer mudar a cor. Eu acho sim que se colocasse laranja ia ficar estranho, apesar de que poderia ser o certo, né? Ele se curar e voltar. Mas é aquela questão, como a força de aceleração quis penalizar ele, faz sentido a cor ter ficado azul para sempre. Eu também aceitaria que os raios ficassem vermelhos, como se ele, sei lá, tivesse conectado com a força de aceleração negativa por alguma razão. Agora nós vamos entrar num ponto muito sério. Quando que o Zoom criou o resquício do tempo chamado Jay Garrick, né? O falso Jay Garrick. Porque o Zoom tem que ter criado ele em algum momento antes da cor de raios dele ter mudado de laranja para azul. Porque não faria sentido o Zoom tendo raios azuis voltar alguns segundos no tempo, criar um remanescente com raios laranjas. Porque um resquício do tempo não é criado simplesmente quando você só volta alguns segundos no tempo. É um pouco igual como funcionam as regras de viagem no tempo em The Flash. Para o velocista poder ir para o passado, ele tem que se lembrar deste momento, desta memória que ele viveu. Então, para o resquício do tempo poder ser criado, o velocista, além de voltar alguns segundos no tempo, ele já tem que estar em mente que ele vai querer criar esse remanescente do tempo. E aí eu vou contar pra vocês uma coisa que quase ninguém deve ter percebido. O próprio Harrison Wells comenta com a Caitlyn na segunda temporada que essa droga da velocidade que ele criou, inicialmente foi criada para ajudar o Jay Garrick a ficar mais rápido para lutar contra o Zoom. Então o Jay Garrick e o Zoom já estavam lutando antes da droga aparecer na jogada. Significa que os dois, enquanto corriam pela cidade, tinham raios laranjas. E sim, é muito estranho o Harrison Wells não ter percebido que o Zoom tinha raios laranjas e logo depois de ele ter roubado a droga de seu escritório, o vilão ficou com raio azul. É meio estranho pensar que só o Barry foi reparar esse detalhe muito tempo no futuro, não é mesmo? Aí obviamente os dois tomaram a droga da velocidade, só que o Zoom tomou mais do que o Jay Garrick, porque o plano do Zoom originalmente era colocar um herói na cidade para ele ser derrotado, para ele poder dar esperança e tirar na mesma hora. Então não faria sentido o Zoom nivelar o jogo colocando os dois no mesmo potencial. Obviamente que o Hunter Zolomon, Jay Garrick lá, que tinha raio laranja, ele era um pouco, ou melhor, consideravelmente,
mais devagar do que o remanescente do tempo, que era o Hunter Zolomon, tá ok? E eu sei que vocês devem estar pensando que faria mais sentido o Zoom lá do futuro voltar no tempo para interagir com ele, porque aí a velocidade estaria bem aumentada. E essa teoria até poderia ser verídica, se não fosse por um único problema. No episódio que eles conseguem oficialmente fechar os portais da Terra 2 com a Terra 1, a gente viu que o Zoom matou o Jay Garrick falso, né, que tinha raios laranjas. Se aquele cara fosse somente uma versão do passado, que ele voltou no tempo e criou todo um plano miraboloso e pediu ajuda, e não fosse um remanescente do tempo, na hora que ele fosse morto por ele mesmo, isso criaria não só um imenso paradoxo, como apagaria o Zoom da existência. Novamente, como eu falei no começo do vídeo, se você é um velocista e volta alguns meses ou semanas no passado sem criar um remanescente do tempo, e algo acontece com aquela versão sua, você é afetado por isso. E obviamente o Zoom não foi afetado por isso. Então, ou isso é furo de roteiro, ou obviamente a gente vai ter que descartar essa teoria de que o Zoom voltou muito tempo quando ele ainda tinha raio laranja, ainda era mais fraco. Então, já sabendo que o Zoom tomou mais da droga da velocidade e acabou ficando doente com o raio azul, e o Jay Garrick tomou um pouco da droga da velocidade e também ficou doente, que aliás eu acho uma baita sacanagem o falso Jay Garrick não ter ido cobrar o Harrison Wells, né? Porque afinal de contas o Harrison Wells falou que criou essa droga pra deixar ele mais rápido. E isso acaba matando ele por dentro. Então o mínimo que o Harrison Wells podia fazer é tentar ajudar o Jay, né? O falso Jay Garrick, a arrumar uma cura. E ele podia ter passado isso pro Zoom. Vocês estão vendo só como tudo poderia ter sido resolvido numa conversa civilizada? Pra que matar todo mundo? Ai, claro, né? Porque senão não tem série. Agora sim, pessoal, vem um ponto que não faz sentido, nunca foi explicado e provavelmente é furo de roteiro. Como é que simplesmente do nada o Hunter Zolomon conseguiu tirar a velocidade do falso Jay Garrick? A gente só viu um velocista conseguir roubar a velocidade lá pra sexta, sétima temporada. E todas as vezes que o Zoom fez algo do tipo, ele tava vibrando o dedo dele no peito do adversário. Ele fazia meio que um furo. Como é que isso simplesmente tirava a velocidade do outro cara? Não faz sentido. Ah, Léo, mas pode ser que o Zoom tenha feito a mesma coisa que o Barry fez na segunda temporada e forçado o resquício do tempo dele a ter dado a velocidade pra ele. Assim ele voltaria a ser humano. Eu juro pra vocês que isso faria muito sentido e poderia resolver isso. Mas na hora que o pessoal perguntou pro Jay, melhor dizendo, pro falso Jay, como que ele tava sem velocidade, ele falou que não sabe como, que o Zoom tirou ou roubou a velocidade dele de alguma forma. Tudo bem que o cara pode ter mentido, mas eu acho que ele teria dito, o Zoom me forçou a dar velocidade, ele me colocou nesse negócio e tudo mais. Eu acho que já seria muito interessante eles apresentarem o que ia acontecer no futuro com o Barry. Pra mim, sinceramente, não foi isso que aconteceu com o Jay, tá? Então eu considero meio que furo de roteiro ou alguma coisa que não foi explicada, porque a série simplesmente não deu essa resposta pra gente até hoje. E aí vem aquela dúvida, enquanto o Barry foi resolver as coisas lá na Terra 2 com o pessoal e o Jay ficou cuidando da Terra 1, ele tomou a droga e ele começou a ajudar a Central City por um tempo, né? E a gente viu que ele tava com raios laranjas e muita gente queria saber se faria sentido, já que o fato dele já ter tomado a droga outras vezes e tá morrendo, por que ele não ficou com raios azuis? Duas coisas podem responder essa pergunta. A primeira delas é que nem a Katie falou, ele não estava correndo tão rápido para o raio mudar para azul. E no caso, se você toma a droga da velocidade, você tem que alcançar uma velocidade especificamente rápida para a droga realmente alterar a cor do raio. Não adianta você ficar correndo a 1 km por hora, né? Tem que ser bem mais rápido que isso. E pode ser sim que o Jay Garrick falso tava se segurando pro raio não mudar para azul. Pô, ia revelar, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Zoom. E outra coisa que pode também responder isso é que como ele tava sem velocidade, ele tomou a droga, isso só trouxe de volta um pouco dos poderes dele, né? Não era realmente aquela velocidade toda, não tava usando a velocidade há muito tempo e nem tomando a droga há muito tempo, então pode ser que isso tenha contribuído para o raio realmente ter ficado laranja, e para mim até que faz sentido. Então, para finalizar praticamente toda essa explicação e essa teoria, a gente pode levar em consideração que o Zoom e o Jay falso começaram a brigar pela cidade quando os dois ainda tinham raios laranjas há muito tempo atrás. Aí o Harrison Wells fez a droga da velocidade pro Jay ficar mais rápido, isso funcionou por um tempo, o Zoom viu que isso funcionou, o Zoom roubou a droga, tomou muito da droga, acabou quase morrendo, ficou com o raio azul, o outro Jay também acabou quase morrendo, por assim dizer, e aí depois o Zoom conseguiu tirar a velocidade do Jay e ele só usou em algumas vezes depois com a droga, e é por isso que o raio dele continuou laranja e não mudou para azul. Mas eu não tenho dúvidas que se ele tomasse muito mais da droga e continuasse correndo super rápido, provavelmente o raio dele mudaria de laranja para azul, igual o do Zoom.
Enfim, pessoal, praticamente o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado da teoria com as explicações, mas ainda assim tem algumas coisas que não fazem muito sentido, a gente só tem que aceitar. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você acha que faz sentido? Você tem alguma outra teoria, alguma outra explicação ou alguma dúvida do assunto? Deixe nos comentários e vamos debatendo juntos, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.